Olá, bom dia, ou melhor, boa madrugada. Eu acordei cedo hoje porque eu tive uma luxação na cervical e a dor não quer me deixar em paz e eu não posso tomar alguns remédios por conta da minha urticária. Já que eu vou aproveitar meu tempo, então aproveitei para poder gravar esse vídeo aqui no canal do YouTube. Chico Xavier era profeta. Chico Xavier fez previsões. Chico Xavier, quem era este homem? Eu tenho muito respeito a Nosso Senhor Jesus Cristo e muito respeito e muito carinho, consideração por Chico Xavier. Para quem acredita em reencarnação, Chico foi várias figuras importantes no mundo e no Brasil. Existem já relatos de vários outros canais espíritas, onde relatam Chico Xavier, a época de Sócrates como Platão, a época de Jesus, alguns afirmando ser ele João o Evangelista, outros dizendo que ele foi João o Batista. Mas sabe-se também que ele foi John Hus, da Tchecoslováquia. Dentre outros personagens, o Chico Xavier, também pulando várias encarnações, foi, segundo a literatura espírita, a encarnação de Padre José de Anchieta. Foi Allan Kardec. Para a maioria dos espíritas, Chico é a reencarnação de Allan Kardec. Allan Kardec, no ano de 1857, mais ou menos, codificou a doutrina espírita. O pseudônimo dele, de Allan Kardec, é usando o nome de druida, quando ele foi um druida nas Gálias. Chico Xavier é inquestionável, tanto no conhecimento, na humildade, na simplicidade, no exemplo. Cauteloso, cuidadoso, mas muito observador e, segundo se sabe, uma das maiores antenas psíquicas do século XX. Eu não vou entrar em detalhes sobre a biografia do Chico, porque a vida dele por si fala, mas eu gostaria de retratar aqui para que as pessoas tomem conhecimento. Quem quiser saber mais sobre o Chico, tem muita informação. O Pinga Fogo, da TV Tupi, dos anos 1970 e 71, é um deles. Entrevistas com a Hebe Camargo, com outros jornalistas, programas de televisão, enfim, mais de 500 livros escritos, um coração enorme. O seu trabalho na caridade foi muito maior do que o próprio trabalho mediúnico. Há momentos incríveis da vida de Chico, quando ele se encontra jovem ainda, em Pedro Leopoldo, numa madrugada, com Isabel de Aragão, a Rainha Santa, que lhe oferece o trabalho da distribuição dos pães. E ele assim o fez até o último dia de sua vida aqui na Terra. Eu poderia falar muitas coisas do Chico, mas já tem biógrafos demais, e eu não sou biógrafo. O Carlos Bacelli é um dos maiores biógrafos do Chico Xavier, mas tem vários. Geraldo Lemos Neto também escreveu muita coisa, Adelino da Silveira escreveu muita coisa sobre o Chico. Então isso que vocês podem pesquisar se vocês quiserem. Chico foi motivo de defesa judicial sobre a morte de um rapaz em Goiânia, de um tiro que ele levou acidentalmente, e ele foi inocentado perante o juiz, diante do juiz, de acordo com a seriedade da carta recebida por ele. Era incontestável a sua capacidade mediúnica e a precisão com que ele escrevia e relatava para nós os fatos
tomando muito cuidado, muita cautela para não ferir a ninguém. Mas o que eu estou aqui para falar para vocês, independente da religião de cada um, é a nossa preocupação com o andar da carruagem agora do ano de 2023 para 2024. Chico foi profeta? Sim e não. Eu não gozei da intimidade do Chico, embora estive com ele muitas vezes. Eu frequentei lá uns 10 anos e lá eu conversava com ele na fila, chegava à mesa, abraçava. Poucas vezes estive na casa dele almoçando, recebi alguns recados dele através de amigos e enviava recado para ele também, mas eu não gozei da intimidade das coisas que eu tenho conhecimento mais profundo. Embora eu tenha em mãos algumas cartas escritas pelo próprio Chico, desabafando no particular com amigos, inclusive de São Paulo, sobre acontecimentos no movimento espírita e acontecimentos no Brasil. Mas os amigos todos do Chico, eu os conheço todos, os que estão encarnados e os que desencarnaram. E todos me afirmam e me afirmaram, pessoas muito sérias, como o doutor Adroaldo, o doutor Elias, que já desencarnaram, Eugorina Cunha de Sacramento, Geraldo Lemos publicou muita coisa, Dirceu Abdala, são várias as pessoas, doutora Marlene Nobre, da AMESP, Associação Médico Espírita de São Paulo, já desencarnada. Não falta matéria para vocês pesquisarem as entrevistas de Chico Xavier. Por que eu estou gravando isso para dizer para nós? Vai mudar alguma coisa a minha fala? Acredito que não. Eu vou despertar o coração das pessoas ou a razão? Não sei se é essa a minha possibilidade, o meu interesse. Mas eu preciso, é meu dever dizer a vocês da minha confiança nas colocações de Chico Xavier. Na beira do fogão, como diz aqui em Minas Gerais, na conversa íntima e com amigos, o Chico, evidentemente, era um homem muito amado, muito querido, muito conversador, com muita sabedoria. Ele não abria a boca para falar bobagem. Mesmo em brincadeira, ele gostava muito de uma piada, ele ria muito com as coisas engraçadas. Ele era um homem normal, mas um homem normal para os tempos modernos, mas um grande homem para todos nós. Posto que Chico relatava para os amigos mais íntimos o seu contato com Nossa Senhora, Mãe de Jesus, e também contatos que ele teve com o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, dentre outros personagens da história da humanidade. Sobre Hitler, sobre Lampião, sobre a Lua no futuro ter uma cidade de vidro. Isso ele falou na década de 70, que o homem iria instalar na Lua uma cidade de vidro. Isso já está acontecendo. No livro Maria João de Deus, da mãe dele, a mãe do Chico relata a viagem astral que ela fez por diversos planetas do nosso sistema solar. E parece-me que de algum outro planeta também. Chama Cartas de uma Morta. Muito interessante para que a gente possa ler esse livro com mais atenção. Mas o que eu venho aqui falar para vocês é muito sério. O Chico era de tamanha importância que, segundo me foi relatado pelo próprio Eurípides e por outros amigos íntimos do Chico, o Juscelino Kubitschek havia conversado com Chico Xavier sobre a possível construção de Brasília, do Planalto, o governo federal. E Chico, então, orientou, sugeriu, aconselhou que Juscelino tirasse o governo do Brasil da beira do mar. E foi assim, então, que Juscelino construiu Brasília. Chico, inclusive, esteve em Brasília
passeando, visitando, de helicóptero, no final, quase no final, no meio, durante e no final da obra de Brasília. Bom, nós estamos vivendo um momento muito sério, não só no Brasil, mas no mundo todo. E eu tenho o dever, a obrigação moral de relatar a vocês as preocupações de Chico Xavier. Há muito tempo atrás, tentaram forçar o Chico, amigos dele, para que recebesse determinado candidato à presidência da República em sua casa. E Chico foi categórico. Vocês me perdoem, eu gosto muito de vocês, mas este senhor eu não recebo em minha casa. Esse senhor me dá medo, esse senhor me preocupa muito. E eu não quero recebê-lo e não vou recebê-lo em minha casa. Ele falou mais coisas, que eu não vou entrar em detalhes, porque tem pessoas muito mais capacitadas do que eu para fazerem esses relatos, e está em YouTube, no canal do Carlos Bacelli, no canal do Geraldo Lemos, no canal Na Fala do Dirceu Abdala de Goiatuba. Tem vários amigos ainda encarnados, cada um contou um pedaço dessa coxa de retalhos. Chico teria dito quem teria sido essa pessoa em outras vidas, e a capacidade intelectual, a inteligência dessa pessoa a governar o nosso país. Eu não posso abrir mão dessa fala de Chico Xavier. Aliás, se eu abrir mão dessa fala dele, eu abro mão da minha própria fé na própria doutrina espírita. Eu abro mão na minha base de formação de vida. Eu não tenho nada contra absolutamente ninguém, mesmo porque eu tenho que cuidar da minha vida, dos meus compromissos, da minha saúde, do meu trabalho na doutrina espírita. Eu não sou um médium de nome relevante, nem pretendo ser, mas eu venho realizando um trabalho dentro das minhas pequenas possibilidades, um trabalho muito sincero e muito honesto no que diz respeito ao que eu aprendi com Chico Xavier. Evidentemente que o trabalho que a gente realiza, ele não ainda venceu em mim as minhas dificuldades mais íntimas, a minha reforma moral, intelectual, de personalidade, que remonta talvez muitos séculos, não é? Mas eu não tenho razão para chegar na idade que eu estou chegando e inventar moda, e contar coisas, e falar mal desse ou daquele. Eu não estou falando mal de ninguém. Eu só me sinto preocupado com o nosso país. Eu estou fazendo um livro todas as manhãs no meu Facebook, no meu Instagram, Cido Gabriel, às 8 horas da manhã, às vezes 7h30, 7 horas, e eu leio um livro de poemas, sonetos, recebido pelo Bacelli, pelo espírito de Pedro de Alcântara, organizado pelo Isaac, eu não lembro o outro sobrenome dele. É um livro magnífico. São poemas, da minha visão, poemas proféticos de Pedro de Alcântara. E quem quiser assistir, todo dia de manhã no Instagram, Cido Gabriel, e no Facebook, Casa Espírita Francisco de Assis, eu estou lá fazendo o Evangelho da Manhã. E depois, quem quiser acessar meu canal, vai lá em mim e consegue assistir o vídeo que eu publiquei todas as manhãs. Então eu não vou aqui contar podres de ninguém, relatar a vida de ninguém, porque as pessoas contestam. E muitas pessoas me disseram, se fulano foi tudo isso, fulano não pode evoluir na lei da reencarnação, fulano não tem o direito de melhorar. Claro que tem. Eu também já fui coisas muito ruins em outras vidas.
não quer dizer que agora eu não esteja tentando me melhorar. Então eu não questiono a evolução do espírito. Mas quando alguém da envergadura moral de Chico nos orienta e nos aconselha discretamente na cozinha de sua casa, no recanto doméstico de sua vida, aos cuidados que devemos tomar com o Brasil, é para a gente parar e pensar. E eu queria relatar só mais um fato muito importante, que vocês deveriam buscar essa informação. Numa das falas de Chico, uma que eu posso falar aqui publicamente, é a revelação que ele fez. Essa revelação é pública, ela não foi apenas falado na cozinha dele, não. Que no futuro o Brasil descobriria uma imensa riqueza na Amazônia. Mas é uma riqueza muito grande. Ele cita, inclusive, a Petrobras, o petróleo, e fala para nós que o Brasil poderá vir a ser o celeiro da humanidade, poderá ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Observando essa fala do Chico, que é pública, essa eu posso colocar, eu estou observando que eu tenho alguns amigos que viajam muito para a região do Amazonas, do Pará, etc., que há várias ONGs internacionais lá, e há situações naquela região, criada por eles, de primeiro mundo, com tecnologia de ponta. Mas são muitas ONGs, não sei se passa de 50 ou 100 ONGs. E eu perguntaria, por que os países estão investindo tanto em criar ONGs na Amazônia, sendo que poderia criar ONGs em lugares, tem lugares pobres em Minas Gerais, em São Paulo, no sul do país, no Nordeste, por que focados em Amazonas? Vendo agora essa guerra, possível guerra, essa disputa de terras entre a Guiana e a Venezuela, me acende um farol vermelho muito preocupante, porque essa guerra não pode acontecer. Quer dizer, poder pode, mas não deve. E o Brasil precisa tomar uma postura muito séria diante disso. Porque os interesses mundiais, os quais eu nem tenho conhecimento e acho que nem devo querer ter, porque é tanta podridão no meio da chamada democracia, no meio dos autoritarismos, no meio dos governos ditadores. É um jogo é um jogo tão assustador que eu prefiro nem entrar nessa questão. Mas nós estamos agora com uma possível guerra na beirada do Brasil, que para que isso aconteça precisa que os soldados passem pelo Brasil. E isso é muito grave. Sabe-se, está sendo informado pela internet, que a União Soviética e a China deram um suporte nos últimos anos para esse país muito grande, um suporte bélico fantástico para a Venezuela. E os Estados Unidos agora estão tentando dar um suporte para a Guiana. Aonde nós vamos parar? Chico estaria certo? E se porventura, na Amazônia, descobrirem algo, ou já sabem, a gente não está sabendo, muito, mas muito rico, que o mundo inteiro inveja e tem vontade de pôr a mão. Porque eu nunca vi o ser humano tão interessado em dinheiro e poder. Dinheiro, poder e fama é uma coisa muito séria. Beleza. São coisas que corrompem o ser humano. E se acontecer o que o Chico falou a respeito da Amazônia, nós brasileiros ficaremos de boca aberta ao percebermos que já não temos um domínio tão grande sobre a Amazônia como a gente imagina. Nós não temos defesas bélicas no Brasil. Eu gostaria de chamar a atenção de todos nós a esse respeito, porque além desse problema do Amazonas, o clima do planeta e no Brasil está uma coisa assustadora. As geleiras estão descongelando, os países estão tendo crises de alterações climáticas jamais vistas.
e previne-se possibilidade de, nos próximos anos ou décadas, no velho continente acontecer situações bastante alarmantes. Não sabemos exatamente se seria forças telúricas da natureza, meteoro, tsunami, terremoto, mas algo que sacudiria o velho continente e que muitos países poderiam deixar de existir. Há uma fala em que se diz que, no decorrer dos próximos anos e décadas, a humanidade será reduzida pelo menos 1/3 para mais, irá desencarnar na Terra. E isso é muito grande, um país com um planeta com 8 bilhões de habitantes. Se desencarnar 2 a 3 bilhões de pessoas, será algo muito catastrófico. Pode ser um meteoro, pode ser uma guerra, pode ser uma bomba nuclear, não importa. E isso o Chico falou da preocupação que ele tinha com o planeta Terra. Eu estou falando isso para vocês porque eu brinco muito, eu falo muita piada, eu faço TikTok, eu faço uma série de publicações. Vou fazer uma essa semana muito engraçada, de um balde que eu comprei para usar para tomar banho se a luz acabar, das 3 dias de escuridão que os evangélicos falam. É o meu lado lúdico de brincar com a vida e de levar graça, mas com seriedade. Mas agora eu estou publicando um vídeo muito sério e muito preocupante. Eu gostaria que realmente a população brasileira, da qual eu faço parte, e amo esse país, orasse muito, mas além de orar, agisse. Sobretudo, os homens que têm poder na mão, pessoas de influência, OAB, órgãos de valor muito grande, porque se fecharem os olhos para tudo o que está acontecendo, eu não dou mais 2, 3 anos para nós nos arrependermos profundamente para onde está caminhando o nosso país. A culpa não é de uma pessoa, a responsabilidade são de várias pessoas. E todo mundo às vezes tem um preço. E é preciso que se tome cuidado. Está aqui dado o nosso recado. Querem buscar fontes? Busquem. Eu dei vários nomes. Eu dei várias situações. Pinga-Fogo, biografia do Chico, entrevista do Chico com a Hebe, vários biógrafos. Está tudo aí para vocês buscarem. Então, prezados amigos, eu estou dividindo com vocês medo. Não tenho. Eu tenho tristeza. Eu amo tanto o Brasil. Eu acho um país tão bonito, um país tão rico. Já imaginaram esse país na mão dos japoneses? Ou mesmo dos americanos? Ou mesmo de algum país da Europa? O que seria este país, Brasil, se tivesse a mentalidade milenar dos países antigos? Dizem que tudo tem uma razão de ser. E eu termino dizendo uma frase muito importante: não caia uma folha da árvore sem que Deus o queira ou sem que Deus o permita. Mas não se esqueça que é o homem que balança, que chacoalha a árvore. As atitudes são nossas. Deus permite o sofrimento e a dor e o erro, mas nós colheremos o que nós plantarmos. Um bom dia a todos, uma boa quinta-feira. Espero não estar ofendendo ninguém, espero não estar aqui entrando em assuntos políticos. Estou falando sobre a humanidade da Terra e do Brasil. Estou falando de um homem chamado Chico Xavier. Está gravado. Se um dia, daqui 1 ano, 2, 3, 4, vocês que assistiram isso hoje, acontecer coisas, falar, puxa vida, aquele rapaz, aquele senhor, aquele homem, disse para nós algumas coisas para a gente pesquisar e buscar informações mais precisas e de fonte importante.
está aí acontecendo e agora não dá tempo mais de voltar ao relógio. Bom dia a todos, muito obrigado e até qualquer momento. Quem puder clicar, eu gostaria de fazer pontos, não para mim, é porque dizem que conforme você adquire pontos por um ano, as pessoas clicando toda semana, vem uma verba pequena para a gente. E essa verba eu a usaria para a cesta básica, para os trabalhos assistenciais e social que a nossa casa tem promovido em nome do bem comum para a nossa própria melhoria. Bom dia a todos, Deus os abençoe, muito obrigado. Tchau, tchau. Agora desligar, né?